Depois de muitos livros lidos sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, eu decidi falar finalmente sobre o estoicismo e de uma forma que vos possa ser didática. Eu decidi passar as 10 regras para viver segundo o estoicismo. Se tu sentes que vives frustrada com as outras pessoas e com a vida no geral, provavelmente estás a falhar uma destas 10 regras estoicas que eu vou abordar neste vídeo. Se os filósofos estoicos que escreveram livros de sabedoria há mais de 2000 anos atrás estivessem vivos hoje em dia, eles diriam que 99% das pessoas está a viver a vida da forma errada. Isso acontece porque hoje em dia as pessoas vivem a vida de forma muito estressante, sempre em piloto automático, com vidas extremamente complicadas e não se lembram a última vez que sentiram paz na sua cabeça, na sua mente. Isso acontece porque a maioria das pessoas vive contextos familiares complicados, vive contextos profissionais no trabalho extremamente estressantes, ou porque muitas pessoas sentem que não conseguem fazer aquilo que desejariam fazer, porque se sentem travadas de alguma forma. Isso acontece porque a incerteza domina cada vez mais a vida das pessoas e a resistência na obtenção de recompensas é cada vez maior. A verdade é que, apesar dos desafios do meu dia-a-dia, do meu trabalho, eu consigo 90% do tempo manter-me calma e sentir que estou no controle da minha vida. Não, isso não é um sonho, isso é a realidade que eu vivo diariamente, muito por causa do estoicismo. Estoicismo é uma filosofia de vida que remonta a mais de 2000 anos atrás, como eu referi no início do vídeo, e que se baseia num controlo das emoções e na manutenção de uma vida mais feliz por causa disso. Por isso, se tu desejas aumentar o controle sobre as tuas emoções, se tu desejas viver uma vida mais calma e sentir que estás mais em controle da tua própria vida, eu sugiro que fiques até ao final do vídeo. Pode parecer complicado, são 10 princípios e eu vou falar de cada um deles em detalhe, mas eu sugiro que tu te mantenhas até ao final do vídeo, porque essa já é a primeira tarefa para que tu consigas realmente construir a vida que tu desejas. Eu vou-te passar as ferramentas que te vão permitir não só aumentar o controle das tuas emoções, como também te vão permitir ter mais confiança nas decisões e na forma como tu estás a viver a tua vida. E o primeiro princípio é: controla aquilo que podes e aceita aquilo que não podes. Segundo o estoicismo, a raiz do sofrimento humano é tentar controlar aquilo que não está ao nosso alcance controlar. Segundo Epícteto, que é um dos filósofos que suportava esta filosofia, nós devemos nos preocupar unicamente com aquilo que está sob o nosso controle, que é os nossos pensamentos, as nossas escolhas e as nossas ações. Isto significa que tudo aquilo que vá para além dessas 3 coisas não está sob o nosso controle, que é o quê? As reações dos outros, aquilo que são os imprevistos da nossa vida e o contexto em que nós vivemos, o mundo atual e os eventos do mundo. Se essas coisas não estão sob o nosso controle, é lógico pensar que nós não devemos perder o nosso tempo a refletir nem a tentar mudá-las. E a verdadeira liberdade passa por parar de lutar contra aquilo que não podemos mudar e começar a preocupar e a cuidar daquilo que realmente está ao nosso alcance. A verdade é que hoje em dia, muitas vezes, nós temos estes valores invertidos. Ou seja, se tu olhares para a tua vida, é provável que tu, neste momento, te preocupes mais com coisas que não estão no teu controle, como aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros te dizem para fazer, ou a reação e a interpretação dos outros àquilo que tu dizes, como os eventos que estão a acontecer à volta do mundo, e essas coisas normalmente te provocam mais preocupação do que propriamente aquilo que é interno, aquilo que depende exclusivamente de ti. E normalmente aquilo que nós escolhemos dar a nossa atenção, aquilo que nós escolhemos depositar a nossa energia é aquilo que cresce.
Então, se tu te preocupas demasiado com aquilo que os outros dizem, é normal que isso se vá avolumar como uma bola de neve de pensamentos. Ou seja, tu estás sempre a pensar naquilo que não está no teu controle e nunca vais chegar a uma solução para isso, porque isso não está no teu controle. A quantidade de pessoas que eu vejo muitas vezes a querer começar, por exemplo, a criar conteúdo na internet, mas não o faz porque se preocupa com aquilo que os outros dizem, são pessoas que não estão ligadas ao estoicismo, são pessoas que não vivem pela filosofia de vida de pensar apenas naquilo que está no nosso controle, focar apenas naquilo que está no nosso controle e não naquilo que não está ao nosso alcance. Então, em vez de te preocupares tanto com o que os outros pensam de ti, deves lutar para formar a melhor versão de ti mesma para ti mesma e não para os outros. 2. A tua mente é a tua única verdadeira posse. O que é que isso significa? Significa que tudo aquilo que nós muitas vezes almejamos ter, o status, o dinheiro, os bens materiais, não é verdadeiramente e puramente nosso, ainda que seja alcançado por nós. Ou seja, a nossa mente e os nossos pensamentos é a única coisa que realmente nos pertence. Porquê? Porque o resto que eu referi é passível de ser perdido. É passível até que neste momento tu não tenhas nenhuma dessas coisas que eu referi, mas os teus pensamentos, tu tenho a certeza absoluta que tu tens. Então, a escolha recai se esses pensamentos que são teus e que ninguém te os pode tirar, se vão ser pensamentos positivos ou se vão ser pensamentos negativos. E é isso que vai definir tudo o resto que está à tua volta. Então, se a tua mente é a única coisa que realmente te pertence, é pela lógica do estoicismo que tu trabalhes nela e que tu trabalhes para cultivá-la e não trabalhes por coisas externas, porque essas coisas externas não te pertencem de verdade. Epicteto diz então que nós devemos investir no nosso caráter e na nossa virtude, pois são as únicas coisas que realmente nos definem como ser humano. Para acabar de falar sobre este princípio, eu quero deixar aqui uma reflexão. Se tu amanhã perdesses tudo o que tens, quem é que serias? Princípio número 3. Não deixes que a opinião dos outros te defina. A verdade é que vai haver sempre a opinião dos outros relativamente àquilo que tu fazes, seja qual for a coisa que tu vais fazer. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer determinada coisa porque já antevêm uma opinião dos outros que muitas vezes nem sequer aconteceu, mas que as pessoas já imaginam que possa acontecer. Então, quando tu vives uma vida pautada por decidir se vais fazer ou não, baseado numa opinião dos outros, baseada naquilo que os outros poderão achar, tu nunca vais fazer algo que está inteiramente ligado à tua essência e aos teus princípios. Os estoicos defendem que nós devemos agir exclusivamente baseado nos nossos princípios e nunca no julgamento alheio, pois o julgamento alheio não faz parte de nós, o julgamento alheio pode variar e muitas vezes quando agimos baseada no julgamento alheio, estamos a agir contra as nossas próprias vontades e objetivos. E esse é o caminho mais rápido para uma vida infeliz. Tu deves te perguntar aquilo que tu estás a deixar de fazer por causa de pensares no julgamento dos outros ou pensares qual será a opinião dos outros relativamente aos teus próprios objetivos. E tu deves pensar também, tu queres dar essa força e esse poder sobre os destinos da tua vida a outra pessoa? 4. O sofrimento vem da interpretação e não da realidade. O estoicismo defende que nada é mau por si mesmo. Não existe nada que nos aconteça que seja negativa para nós. O que é negativo é muitas vezes a interpretação que nós damos a determinado acontecimento. O que é que isso significa? Que muitas vezes algo que nos acontece nós consideramos mau, mas mau não é aquilo que nos aconteceu. Mau é a interpretação que nós damos àquilo que nos aconteceu. O estoicismo defende que até as coisas mais difíceis, até os obstáculos que vão surgindo, devem ser e são necessários para o nosso crescimento. E tu podes pensar, Leonor, mas se me aconteceu algo extremamente negativo, como é que eu posso não olhar para isso de forma negativa e olhar como
agradecimento. Bem, este é o desafio do estoicismo e é lógico que não é fácil fazer isso, mas por não ser fácil é que exige treino. No teu dia-a-dia, sempre que te confrontares com uma decisão ou com um acontecimento que tu consideres difícil, tu deves olhar para o acontecimento e pensar: o que é que eu ainda não tinha aprendido e que aprendi agora que me aconteceu isto? E não te focar tanto na lamentação de determinada coisa ter acontecido. Deves-te lembrar que o mesmo vento que apaga uma vela é um vento que faz arder uma fogueira. Então, em qual destes ventos tu transformas quando algo negativo te acontece? Princípio número 5. Deves treinar a tua mente diariamente. A mente deve ser treinada tal e qual o corpo. O que significa que todas estas decisões, todas estas formas de ver a vida que eu já fui falando ao longo do vídeo, exigem treino e exigem treino diário. Tu não tens um botão na tua cabeça que te permite acabares de ver este vídeo, desligar e passar a pensar da forma como eu te estou a instruir neste vídeo, da forma como o estoicismo diz para pensar. Nem o estoicismo defende isso. Aquilo que o estoicismo defende é pegares nesses princípios e pegares nestas coisas e refletires sempre que vais tomar uma decisão ou sempre que fizeste uma escolha na tua vida, da mais pequena à maior escolha. Deves dedicar um tempo para treinar a tua mente, para treinar o autocontrole das tuas próprias ações. Porque é esse autocontrole? É fazeres quando não tens vontade de fazer, é a superação dos obstáculos, é todo esse treino que te permite tornar-te cada vez melhor todos os dias. E a pergunta que eu te faço é: quando é que foi a última vez que tu, de forma consciente, desafiaste os teus próprios limites? Princípio número 6. Usa as dificuldades como um treino para o caráter. Tudo aquilo que te acontece, como eu já fui referindo, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizagem. Tu deves olhar para as dificuldades da tua vida, das mais pequenas às maiores dificuldades que tu enfrentas, como uma forma que te permite crescer e moldar o teu caráter. Repara que foi as coisas boas e também as coisas más que te aconteceram ao longo da vida que te permitem formar a pessoa que tu és hoje. Então tu pensa sempre assim: quando acontece alguma dificuldade na tua vida, é uma oportunidade para tu aprenderes algo, é uma oportunidade para tu evoluires. Os estoicos acreditam que as dificuldades não devem ser evitadas, mas sim procuradas, ou seja, devemos todos os dias colocar-nos em constante desafio. A verdade é que o ouro é moldado no fogo e o caráter é moldado na adversidade. Então tu deves te perguntar: o que é que tu estás a fazer neste momento na tua vida que te coloca numa posição de desconforto e que vai moldar o teu caráter e a tua vida de forma positiva? Princípio número 7. Vive de acordo com a natureza e aceita o fluxo da vida. Este é dos princípios que eu mais gosto e que eu acho que mais sigo na minha vida. Este princípio indica que nós devemos aceitar aquilo que é o fluxo natural da vida e aquilo que não é para nós. E quando eu digo aceitar, não digo ser passivo perante as dificuldades. Não. Adaptar-se a uma determinada situação não tem nada a ver com o ser passivo relativamente a ela. Tem a ver com tu te moldares e procurares evoluir apesar daquela situação. Eu costumo dizer, e já comentei com muitas pessoas próximas de mim, quando as pessoas vêm dizer que algo mau lhes aconteceu ou vêm reclamar, no fundo, acho que não há outra palavra para isso, vêm reclamar sobre algo que lhes aconteceu ou sobre a situação atual da sua vida, e eu digo que reclamar nunca deve ser a solução para te tirar de uma determinada situação. Então, se tu estás numa situação na tua vida que tu não estás bem, que tu não te sentes bem, tu não estás feliz, reclamar ou olhar negativamente para a situação não te vai permitir sair dela. Aquilo que te vai permitir sair dela é agradecer pelo momento difícil que tu estás a viver. Eu sei que é preciso ter muita evolução para agradecer sobre determinadas coisas e sobre determinados momentos que nós passamos, mas tu deves pensar: eu agradeço este desafio e é este desafio que me vai moldar e que me vai permitir depois, mais tarde, enfrentar desafios ainda mais difíceis. Olhar e pensar: eu tive força para ultrapassar aquela situação, então agora eu tenho outras capacidades, eu não estou do zero. Então,
a partir do momento em que tu reclamas de uma determinada situação, tu estás a descartar essa possibilidade, estás a descartar a possibilidade de evolução. E isso não é forma de coaches falar, como muita gente diz, não é forma de para vender vídeos na internet, não é forma de para ganhar visualizações. O que eu estou a dizer é mais pura realidade. A água não tenta lutar contra a rocha. A água contorna a rocha e segue o seu próprio curso. E a rocha também, por mais dura que seja, é impactada pela água e molda-se perante a forma da água. E então tudo na natureza está no seu perfeito equilíbrio. Eu quero que tu reflitas o que é que neste momento na tua vida te está a custar tanto aceitar que te está a fazer prender a isso. Porque tu só começas a sair da situação difícil quando passas a aceitá-la. Princípio número 8. Fala menos e age mais. Esta é a dificuldade do século XXI. Muita gente a dar ideias, opiniões, a falar relativamente àquilo que defende, mas não age de acordo com. O estoicismo defende que não basta nós estudarmos estas filosofias, não basta nós sabermos e falarmos sobre estas filosofias, tal e qual eu estou a fazer neste vídeo, é preciso vivê-las. Estas filosofias não adianta de nada se tu não aplicares na tua vida, se tu não vives de acordo com elas. Então, falar não te permite obter os resultados que tu queres, não te permite obter o controle, a serenidade, a esperança na tua vida. Apenas o viver te leva a isso. Tu deves sempre pensar, se as pessoas não te pudessem ouvir e apenas observassem as tuas ações, se as pessoas apenas olhassem para as tuas ações, o que é que elas diriam dos teus valores? O que é que elas diriam de acordo com aquilo que tu pensas? Elas diriam o mesmo daquilo que tu falas ou seria algo completamente contrário? Ou não diriam nada? Deve ser algo que tu deves colocar a tua mente a pensar. Repara que agora já vamos para o princípio número 9. Eu espero que ainda não tenhas desistido deste vídeo. Se é o caso, deixa o teu like para eu saber que fazes parte de talvez uns 10% de pessoas que pensava que isto ia ser um vídeo de dicas rápidas e hacks para a vida. E se tu te interessas por esses temas, subscreve o canal porque eu falo de desenvolvimento pessoal e de mentalidade, muito também direcionado para criadores de conteúdo que estão a começar no digital, mas muitos dos vídeos servem para a maioria das pessoas, por isso coloca o teu like se tu tens interesse em resultados de longo prazo, se tu queres atingir o sucesso e a plenitude no longo prazo e não apenas resultados imediatos. Princípio número 9. Mantém-te presente e consciente. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. Se olhares bem, a grande maioria das pessoas, eu espero que este não seja o teu caso, ou mantém-se focado no passado, naquilo que fez no passado, ou naquilo que poderia ter feito e não fez, ou seja, vive à base de arrependimento, ou muito focado no futuro, aquilo que quer fazer, aquilo que ambiciona alcançar, aquilo que ainda não tem, e muito pouco no presente. Então, as pessoas estão focadas naquilo que não deviam estar focados. As pessoas deviam estar focadas no presente, em se melhorar, no presente, em estudar, no presente, em aplicar, no presente, em agradecer pelo presente, pelo que têm também no presente, e não apenas focado naquilo, em tempos que já não estão a viver ou que ainda não viveram. E os estoicos faziam isso muito bem porque praticavam a atenção plena, praticavam o foco. O foco era algo essencial à filosofia e à maneira deles viverem. E eles focavam-se naquilo que era não só o presente, mas as tarefas, cada tarefa que estavam a fazer. Hoje em dia, o déficit de atenção e a dispersão de atenção é tão grande que muitas vezes as pessoas não conseguem estar a ver simplesmente um filme ou uma série sem ir fazer scroll no telemóvel ao mesmo tempo, sem ir ver as notificações ao mesmo tempo. Têm que estar hiperestimuladas. Então, cada vez mais este valor do foco e da atenção é buscado pelas pessoas. Cada vez mais as pessoas desejam isso no fundo porque não têm, porque não conseguem. E isso exige esforço e exige abdicar muitas vezes
de rituais e de hábitos que estão a prejudicar o foco no presente. Um exercício muito bom é tu pensares o que é que tu estás a fazer agora no presente para que isso aconteça. E o princípio número 10 é que tu não precisas de muito para ser feliz. Ao contrário daquilo que te fazem crer hoje em dia, tu podes viver com pouco e ser feliz. O desejo que tu tens no teu coração, muitas vezes de possuir coisas, de ter certo tipo de coisas, é mais para mostrar que tens do que propriamente desejo teu de possuir. Se tu pensares introspectivamente e refletires sobre tudo aquilo que tu desejas, a maioria das coisas não é realmente um desejo que componha a tua felicidade. Não é realmente algo que tu precises para ser feliz. Porque eu sei que pode parecer clichê, mas aquilo que nós mais precisamos para ser feliz, no fundo, nós já temos. Aquilo que nós precisamos para alcançar a felicidade, nós já temos. E com isto eu não quero ser hipócrita e dizer que nós não precisamos de certos confortos, que nós não precisamos, por exemplo, de dinheiro, que o dinheiro traz conforto, é óbvio que nós precisamos disso. Mas nós não devemos basear a nossa felicidade apenas nisso. E muitas vezes, quem te quer passar isso? Quem te quer passar esse nível de consumismo, esse nível de materialismo, são pessoas que querem ganhar dinheiro e construir a sua própria felicidade à custa desses teus desejos. Então tu deves estar muito atenta naquilo que realmente te faz feliz, cortar ao máximo esses materialismos. Eu acho que nós estamos a caminhar para um mundo cada vez mais consumista, apesar de haver cada vez mais desejos pelo minimalismo, e nós vemos isso na decoração, na própria arquitetura, mas isso quase que é um contraste para aquilo que é as nossas mentes. E para quem chegou até ao final do vídeo, que já estamos no princípio 10, eu estou à vontade para falar, porque são pessoas realmente comprometidas e que se alinham de alguma forma com a minha forma de pensar. Então, esse contraste do minimalismo nas roupas, nos estilos, nas arquiteturas, é realmente um contraste com aquilo que vai na mente das pessoas. As pessoas cada vez mais precisam de mais coisas para ser feliz. Mais dinheiro, mais viagens, mais materiais, mais roupas, mais filmes, mais tudo para ser feliz. Então, esse minimalismo quase que é um minimalismo de fachada. E para mim, e também para o estoicismo, o minimalismo deve ser um minimalismo da mente. Deve começar na mente. Então, tu reflete que se perdesses tudo do que é de material que tens hoje, tu ainda assim conseguirias ser feliz? Se tu gostaste de toda esta filosofia do estoicismo, eu tenho a certeza que tu também vais gostar deste livro, que é o livro de Meditações de Marco Aurélio. Tu és uma pessoa que gosta de ler e gosta do estoicismo, este é um livro absolutamente obrigatório. Eu vou deixar o link do livro na descrição, se tu tiveres interesse em comprar o livro através do meu link. Agradeço teres ficado até o final do vídeo, um grande beijinho e nós vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!